5. Papai e mamãe conversavam que logo eu precisaria de escola. O que haviam de fazer? Com o dinheiro economizado, comprarei um cartório em Botucatu e iremos para lá, suspirava papai meio desanimado. Mamãe sacudia a cabeça duvidando que meu pai se acostumasse a permanecer o dia todo fechado numa sala, frente a uma mesa, assentando nomes e datas. O partido político que estava por cima convenceu meu pai a aceitar um cartório. Foi nomeado. Assim, um dia deixamos para sempre a fazenda Bela Vista. Após a tempestade de granizo que deixou muitas marcas, resolveram ir de mudança para a cidade. Eu precisava de escola. Meu pai disse então uma frase que eu nunca pude esquecer. Ser fazendeiro, em país como o Brasil, é lutar contra a parede. Além de todos os malefícios que o homem não pode evitar, o governo promete e não cumpre. Os animais que eu tanto amava e com os quais conversava, lá ficaram, ou já haviam morrido. Alguns foram dados aos capatazes mais amigos como lembrança minha. Tudo foi ficando para trás, assim também minha infância. Oh, que saudades que eu tenho de minha infância querida! Poderia dizer como o poeta. Foi querida porque foi verdadeira, sem os artifícios das cidades, sem nada que pudesse ofuscar minha felicidade, sentada à margem do riozinho preguiçoso, ou comendo a mora das amoreiras, ou conversando com os animais. As amoras eram deliciosas, o regato corria entre 1000 pedrinhas, e tão devagar que parecia escolher caminho. Os animais eram amigos. Eu era uma menina magra, feia, desajeitada, com os cabelos puxados para trás e presos com trança dobrada, às vezes com uma fita velha, meio desfiada. Para que eu não ficasse vaidosa, mamãe dizia que eu era feia, e me conformei com a feiura. Meu pai comprou o cartório. Deve ter sofrido. Da fazenda ao ar livre para o cartório empoeirado e cheio de vozes. Mas nunca lhe ouvi uma queixa sequer. Mais tarde, pude compreender melhor a tristeza de meu pai, acostumado ao sol, a dirigir colonos, a plantar café, arroz, feijão, milho, a lidar com plantas e bichos, a colher no tempo da colheita, a beneficiar no tempo de beneficiar. Depois, obrigado a permanecer o dia inteiro numa sala estreita, sentado frente à mesa coberta de papéis entre homens desconhecidos. Alugaram uma casa grande com muitas janelas, dando para o largo da Terra Vermelha, sem uma árvore para dar um tom alegre. Na mesma casa ficava o cartório, com porta de entrada separada da residência. Havia movimento o dia inteiro, gente saindo e entrando, falando, escarrando, pigarreando, fumando cigarro de palha que empesteava o ar da sala. Cavalos sonolentos parados à porta, as rédeas soltas no chão entre moscas e sujeira. Homens falando em voz alta, discutindo, andando, arrastando espora de todos os feitios. Com chapéus grandes de palha vinham para assinar, para vender, para comprar. Cuspiam no chão do cartório, por toda a sala, apesar de meu pai mandar colocar escarradeiras perto da porta, perto de cada mesa. O barulho era desusado para mim, acostumada ao silêncio da fazenda. Era quase um martírio. Mamãe pediu à diretora do grupo escolar para me submeter a um exame e dizer qual o ano em que eu poderia começar, pois já sabia ler, escrever e alguma tabuada. A diretora me chamou e fui com medo, pois nessa época eu tinha medo de gente, medo do barulho da cidade, medo de vozes desconhecidas, medo do futuro, medo de tudo. Ela fez muitas perguntas e depois de conversarmos bastante, ela me disse que iria me matricular no 4º ano do grupo. Meus pais ficaram contentes, mas eu não. Tornei-me uma aluna medíocre, sem preparo suficiente, saudosa dos cavalos e dos cachorros de Bela Vista,
tendo que ficar sentada horas na sala de aula, ouvindo coisas que nunca ouvira antes, palavras para mim desconhecidas, e me sentindo atrasada diante das colegas. Eu não tinha base para frequentar o 4º ano. Foi difícil entender e me sentia receosa de fazer amigas. Até então nunca tivera nenhuma, e procurava não perguntar nem falar com ninguém. Foi quando tive meu primeiro Natal e fiquei conhecendo minhas irmãs. Digo conhecendo, pois até essa data eu não convivera com elas um dia sequer. A mais velha era casada com Armindo Cardoso de Almeida, que dirigia a Casa Cardoso, fundada pelo pai. Como em todas as casas comerciais da cidade do interior, vendia de tudo, desde sedas, queijos, rendas, bebidas importadas, toucinho, linhas para costurar, cortes de roupa de homem, guarda-chuvas, bolachas, fitas e muitas outras coisas. Ela e o marido eram meus padrinhos. Ela me contou muito em segredo que iria preparar uma árvore de Natal como faziam na Europa, na sala de visitas. Nem eu, nem João, que era filho único, poderíamos entrar na sala antes do dia determinado. Como é a árvore? Perguntei cheia de alegria. Você vai ver no dia, antes não. Respondeu. E como é que vocês vão carregar a árvore para dentro de casa? Ah, isso é segredo, respondeu minha irmã. Fiquei muito curiosa e fui falar com João. Ele também de nada sabia, nem tinha ideia de como carregariam a árvore. Que iria acontecer? Como seria a árvore? João e eu percebemos então que minha irmã e meu cunhado ficavam fechados na sala e, quando saíam, fechavam-na com chave. Tudo era mistério, e isso me enchia de alegre expectativa. O Natal estava se aproximando e havia riso e sons de sino no ar. Todas as tardes, depois que deixava o grupo escolar, eu ia visitar minha irmã sob mínimos pretextos para ver se podia dar uma espiadinha na tal árvore misteriosa. Nada, segredo inviolável. O coração batendo forte, eu chegava à Casa Cardoso. Passava pelo corredor comprido e chegava à sala de jantar, onde, num canto da mesa, via minha irmã bordando. Tinha mãos de fada, toda a gente dizia, mas eu não sabia bem o que era uma fada. Ficava olhando como quem não quer nada. Debruçava-me sobre o bastidor enorme, onde ela estava inclinada bordando flores com linha de seda. Escolhia as cores, combinava-as, olhava o modelo ao lado, continuava. Como foi sua aula? Perguntava. Tudo bem. Bem mais ou menos. Só que não entendo muitas coisas. Que coisas? Ela perguntava. As lições que a professora ensina, eu respondia. Ela levantava a cabeça e me fitava longamente. Seus olhos eram azuis e seus cabelos castanho escuro. Era muito bonita. Ela se preocupava comigo e dizia, quem sabe eu posso ajudar. O que você não entende? Matemática, geografia? Sorria de leve. Eu disfarçava, falava. Que cor você vai colocar aqui? Tanta coisa eu não entendo. E a árvore já está pronta? Ela sabia perfeitamente da minha curiosidade, mas fingia não compreender. De que árvore você está falando? Da árvore de Natal. Você disse que logo ficaria pronta e que eu queria ver. Ainda não está pronta, já disse. O silêncio pairava. Moscas zumbiam no ar, enquanto lá fora ouvia-se chilrear dos passarinhos. Posso ir brincar com o João? Ele está no quintal? É engraçado você perguntar posso ir brincar com o João. Algum dia eu proibi? Não proibiu, só disse. Agora não, ele está tomando a lição com Nicota. Nicota, que residia com eles, ensinava João e preparava-o para o grupo escolar. Eu ia brincar, descia a escada que dava para o quintal aos pinotes,
e encontrava meu sobrinho João sempre acompanhado da veadinha Binu, que fora encontrada ao lado da mãe, morta por um caçador sem alma. Vinham os dois correndo ao meu encontro. Binu comia nas palmas das mãos. Subia e descia a escada de 2 em 2 degraus, escada de 12 a mais degraus. Binu era linda, o pelo castanho, olhos enormes que nos fitavam com ternura, focinho macio. Eu coçava-lhe a cabeça, ela lambia minhas mãos e eu sentia sua língua delicada procurando pão nos meus dedos. Corríamos juntos para o quintal que ia até a rua do fundo, colhíamos frutas, brincávamos de pegador. Depois eu perguntava com cuidado: João, você espiou pelo buraco da fechadura para ver a árvore? Espiei muitas vezes, ele respondia, mas não vi nada. Nada mesmo? Nada mesmo, nada. Eu aconselhava-o a espiar no dia seguinte, todos os dias se ele pudesse. Concordou, prometeu. Eu voltava para a sala e ia dizer adeus a Eutimia. Sem levantar a cabeça do bastidor, ela perguntava: já vai? Por que não fica mais um pouquinho? Preciso fazer as lições, eu mentia. Até amanhã. Lá ia eu de volta para a casa, as pernas compridas e magras, os cabelos puxados com tanta força que até fazia doer o couro cabeludo, presos com fitas que minha mãe cortava dos vestidos, desapontada por não ter visto a árvore. Mas na tarde seguinte, lá estava outra vez na casa dos padrinhos. Ficava vendo minha madrinha bordar, depois perguntava: como foi que a árvore entrou na sala? Ou está plantada dentro de um barril? Menina, menina, deixe de ser curiosa assim. Lembre-se da história que eu te contei outro dia, do Barba Azul. O que tem de ser curiosa? E você não é o Barba Azul, então não se pode perguntar? Eu disse que esperasse, não disse? Já estamos na semana do Natal. Mas você bem podia me explicar melhor, explicar como a árvore foi parar lá, se está plantada de verdade ou de mentira. Ao menos isso. Ela é verde? Minha irmã começava a rir. Verde como essas do quintal, bem verde até, e muito bonita, carregada de pacotes, pacotinhos e pacotões. Que mais quer saber? Não quero saber, quero ver, apenas dar uma olhada na árvore. Por que você não deixa? Não deixo porque é tradição não deixar as crianças curiosas verem a árvore antes do dia de Natal. E que é a tradição? A outra irmã, Nicota, entrava de repente. Vinha da escola onde lecionava, muito alegre, morena, de olhos negros. Negros e dentes brancos, bem brancos. Me beijava e perguntava como iam os meus estudos. Mais ou menos, eu respondia desconfiada. As duas irmãs trocavam olhares significativos e sorriam. Sabiam meu estado de desespero por causa da árvore. Nicota ia para o quarto deixar os livros e cadernos, voltava e chamava João para estudar. Foi com ela que ele aprendeu as primeiras letras, e foi por causa de um livro onde havia a palavra Binu, que escolheu o nome para a veadinha. Ele vinha do quintal vermelho de sol, lavava as mãos e sentava-se na copa, ao lado de Nicota. Começava a estudar. Eu ia embora, sem nada haver adiantado minha visita para a descoberta do segredo. Durante toda a semana achei pretexto para ir à casa de minha irmã desvendar o mistério, a qualquer custo. Ficava pensando como é que João, que morava lá, não descobria. Para ele era tão fácil. Na antevéspera fui ainda mais uma vez. Sentei-me ao lado de minha irmã, que estava sempre bordando, e perguntei: como vai a árvore? Vai muito bem, sim, senhora. Está quase pronta e vai ficar uma beleza. Então me mostre. Não posso, eu já disse. Verá amanhã à noite. Ela é verde? Inteiramente verde? Como foi que nasceu lá?
Às vezes quase perdia a paciência, mas não perdia. Você está vendo aquela mangueira? É verde como a mangueira. Então, está plantada na sala? Como pode estar plantada? Ao menos me explique isso. Amanhã você verá. Amanhã, eu já disse. Desde 3 dias eu já não conseguia dormir. Estava magra e abatida, mas ninguém notava. Eu queria saber como era São Nicolau, por que o chamavam assim, de onde ele vinha e se ele falava com a gente. Na antevéspera de manhã ainda estive lá para saber se ela queria que o lombo fosse assado lá em casa, no forno de quintal. Tudo inventado, porque mamãe nada mandava perguntar. Diga à mamãe que agradeço, mas o lombo vai ser assado aqui mesmo. Eu a fitava e ficava esperando que ela falasse, que contasse alguma coisa, mas nada dizia. Quer brincar com o João? Ele está no quintal. Eu respondia que não, tinha que ir. Mamãe estava me esperando para experimentar o vestido novo. Vim só por causa do lombo, eu falava para disfarçar. Ao sair, olhava a loja com muitas portas dando diretamente para a rua. Homens e mulheres compravam rendas, queijos, melados, vinhos. Quando havia muita gente, meu cunhado vinha também ajudar. Conversava com conhecidos, cumprimentava moças e senhoras. Todos se conheciam e riam por qualquer coisa. Eu passava depressa para que ninguém reparasse em mim e nem me chamasse. Olhava os homens de espora tinindo, olhava os cavalos em fila nas portas da loja, agitando as caudas para espantar as moscas, dando patadas no chão, como se estivessem impacientes, mas não estavam. Eram dóceis, calmos, olhos grandes de infelizes. Coitados, com esse sol quente. Eu pensava ao vê-los imóveis, esperando os donos que dentro da loja conversavam, tomavam conhaque e esqueciam dos bichos. Na manhã de véspera de Natal, minha irmã Guiomar chegou da fazenda 3 Barras, com o marido e os 2 filhos pequenos. Corri ao encontro deles ao ouvir o ruído do trote se aproximando. Desceram o casal e as crianças, a Rosa Preta que tomava conta dos meninos e cestas de presentes de coisas gostosas da fazenda. Guiomar segurava a sombrinha para proteger os filhos do sol impiedoso. Meus pais vieram lá de dentro com exclamações de alegria, ajudando a carregar o filho mais moço, segurando a mão do mais velho. Rosa, muito preta e muito sem jeito, desceu por último, enroscando a saia comprida numa das rodas da trole. Guiomar também trazia saia comprida. Todas as senhoras usavam assim, arrastando. Foram abrindo as cestas que guardavam latas de doces, compotas, requeijão, doce de leite, de abóbora, batata doce, bolos de fubá e biscoitos de araruta. O trole e os cavalos tordilhos eram levados para o quintal. O cocheiro trataria deles. Logo que todos se acomodaram nos quartos, tomaram café com bolinhos e pediram banho. Chamei meu sobrinho Osvaldo de um lado e cochichei. Hoje é dia de Papai Noel. Meus padrinhos o chamam de São Nicolau. Mamãe disse que é Papai Noel. Ele vem trazer presentes para todos nós. Osvaldo me olhou como se tivesse visto um fantasma e não acreditou. Por que ele vai dar presente? Por quê? Porque é aniversário do nascimento de Jesus. Papai e mamãe não mentem, eu falei. Vamos todos para a casa dos padrinhos e lá estará a árvore toda iluminada, cheia de presentes, um presente para cada um de nós. Aniversário de Jesus? Quantos anos ele faz? Osvaldo perguntou. Esqueci de perguntar, mas sei que é verdade. Perguntou-me que espécie de árvore distribuía presentes e eu respondi. Também não sei bem. Vamos todos ver hoje pela primeira vez. Dizem que é verde como a mangueira. Está na sala de visitas. João espiou muitas vezes pelo buraco da fechadura, mas não pôde descobrir nada. É segredo. Mas então como é que vamos saber esse segredo? Ele raciocinou. Ora, pois não é o dia do nascimento de Jesus, Natal?
Não, é amanhã, ele falou. Expliquei que era na véspera, à meia-noite, que os presentes iam ser distribuídos, e a véspera era hoje. Eu também vou ganhar? Perguntou. Vai sim, todos vão ganhar. Hoje, à meia-noite, é Natal. E a Rosa vai ganhar? Lembrou logo da pajem, a rosa preta que os acompanhava desde pequeno. Foi aí que me atrapalhei completamente. Não soube de que maneira responder. Papai Noel ou São Nicolau conheceria a rosa preta? E se não a conhecesse, também lhe daria presente? Para não mostrar a indecisão, afirmei que Rosa também receberia. Como não? Não era gente? Pensei que mais uma mentira entre tantas outras não faria mal. Ele ficou um tanto pensativo e depois disse: então vai ser bonito. Ah, se vai. Respondi em dúvida atroz: se vai. Mas se Rosa não recebesse nada, o que faria eu para desculpar Papai Noel? Ouvimos a voz de Guiomar chamando Osvaldo para tomar banho. Depois iriam todos festejar o Natal em casa dos Cardoso. Mas meu sobrinho não estava ainda satisfeito. Depois de pronto, me procurou para perguntar quem era mesmo esse Papai Noel, se era pai de todos nós. Respondi que era um pai ainda desconhecido, parece que vinha de um país muito longe, usava barbas brancas e compridas, era simpático e muito bom. Imagine, dar presentes para todos sem conhecer. Você já viu coisa igual? Ele disse que não, nunca vira nada igual e nem acreditava. Como não acredita? Perguntei com ímpetos de lhe bater. Mamãe falou, papai falou, minha madrinha e meu padrinho também. Todo mundo sabe. Como pode não acreditar? Os padrinhos ficaram conhecendo São Nicolau em Portugal. Eles moravam em Portugal, você não sabia? Vovó Rosinha conhece esse santo também? Pessoalmente não, mas os padrinhos conhecem, você vai ver. E mamãe é 2 vezes sua mãe, ela não pode mentir. Isso eu não entendo, ele respondeu. Como é que vovó Rosinha pode ser 2 vezes minha mãe? Ela não é mãe de Guiomar? Perguntei. Guiomar não é sua mãe? Então ela é 2 vezes sua mãe. Nunca tinha pensado nisso, falou ele pensativo. Em meio a essa confusão, ouvimos vozes nos chamando. Já era hora de ir para a casa de Eutimia festejar o Natal. Alegres e felizes fomos para lá. Mamãe e Guiomar segurando as saias compridas para que não arrastassem no pó e na lama. Havia pó e lama nas ruas porque havia chovido à tarde. As poças de lama viraram poeira fina, como pó de arroz. Havia muitas visitas e amigos e parentes. Nos receberam com grande alegria. Serviram o jantar. Havia peru com farofa, bolo de nozes, bolo tradicional de Natal, como fazem em Portugal, e que dura meses. Trocavam brindes como champanhe e para as crianças havia uma bebida especial, a do cavalinho cansado. Sim, cavalinho cansado. Meu cunhado colocava numa vasilha vinho do Porto, água e açúcar. Misturava tudo, depois cada criança se servia pondo em cada copo pedaços de pão. Comíamos o pão retirando os pedaços de dentro dos copos, com colherinhas de prata. Todos adorávamos a bebida dos cavalos, e meu padrinho contava que em Portugal os cavalos eram tratados com vinho, pão e água, quando vinham de longas caminhadas. Eu imaginava as estradas lisas como terra branca, e os carros puxados por cavalos também brancos e cansados, resfolegando de cansados. Carruagem levando famílias, malas e baú de couros tacheados de cobre, caminhando de uma cidade para outra, do Porto a Coimbra. Traz os montes, Mondego, imaginava as cidades cujos nomes meu padrinho falava, sem conhecer as distâncias entre uma e outra. Puxados por cavalinhos brancos. Tinham que ser brancos. Chicotadas com chicotes que estalavam nos lombos suados. Caudas esvoaçantes, crinas esvoaçantes. Mais um esforço. Vamos, os patrões têm pressa de chegar. Estacavam a porta das pousadas, arquejantes respirações opressas. Dependurados nas portas,
os nomes das hospedarias em placas de ferro forjado, que balançavam com o vento. Pousada dos Prazeres. Então vinham os baldes cheios de vinho, água, açúcar e pão. Os animais baixavam as cabeças, tinham olhos humildes os coitados, e sorviam até a última gota. Nas salas das hospedarias, os viajantes sentados à volta da mesa comprida conversavam. Comiam rodelas de broa com tomate e azeite, bebiam vinho verde. Por que chamavam de verde? Perguntei um dia ao padrinho, e ele explicou que em Portugal chamavam assim certa quantidade de vinho ácido, fabricado com uvas verdes, por isso diziam verdasco, ou vinho verde. Quando fiquei ciente da razão do nome, nunca mais falei de vinho verde. Quero um pouco desse verdasco aí. Ninguém entendia, e eu ria com gosto. Voltava aos cavalinhos cansados e brancos que bebiam e se sentiam fortes de novo, enérgicos, dispostos a puxar mais carruagens, em maiores distâncias. Olhos brilhantes, impacientes, com pressa de galopar. Depois da bebida fortificante, eram alegres e descansados, loucos para correr novamente pelas estradas de Portugal. Quase voavam levantando a poeira branca dos caminhos brancos, até a próxima pousada, que devia se chamar Pousada de Trás-os-Montes, porque eu achava esse nome bonito.